Estou aqui com o sociólogo Gustavo Venturi. A gente está falando um pouco da pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero no Espaço Público e Privado, que foi feita em agosto de 2010 pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o SESC, que teve como coordenador o sociólogo Gustavo Venturi. E eu queria falar um pouco da manchete da Folha, que foi 1 em cada 4 mulheres sofrem maltrato no parto. Eu queria entender um pouco quem são essas mulheres, quer dizer, esse público se refere a mulheres que estão mais no hospital público ou também no hospital privado. E a outra coisa que eu queria entender é se essas frases foram ditas pelo pesquisador ou se elas foram vindas dessa mulher gestante. Olha, Sheila, veja só, primeiro a gente fez a pergunta espontânea, né? Eu estou levantando aqui. Nós perguntamos se sofreu algum desrespeito ou maltrato ao procurar assistência em maternidades ou no atendimento do pré-natal. Aí, nesse caso, 85% disse que não, 13% disse que sofreu algum maltrato ou desrespeito nas seja em maternidade, seja no pré-natal, a maioria em maternidade, né? Só que como no episódio da violência de gênero, quando a gente fala em violência, muitas mulheres só pensam em violência física, da mesma forma, quando você fala maltrato ou desrespeito, né, sem estimular, vamos dizer, as categorias, as modalidades que estão sendo consideradas, a tendência é que esse número seja menor. Depois de citadas 10 formas possíveis de maltrato, né, no atendimento ao parto, aí essa taxa pulou para 25%. Né? Por exemplo, fez o exame de toque de forma dolorosa. Muitas mulheres, até por não imaginar que o toque possa ser feito de outra maneira, né, espontaneamente não vão achar que sofreram maltrato. Mas ao serem estimulados entre essa questão, 10% disse que sim, passou por isso, pelo menos em um dos seus partos. Então não reconhece que é um maltrato. Muitas vezes não reconhece. Né? Outras são mais óbvias. Gritou com você, 9% ouviu gritos de algum... nós não controlamos, adianto logo isso, se isso veio de enfermeiro ou de médico. Né? Até porque entre os médicos você tem os estudantes residentes, tem os chefes de equipe, que é uma distinção muito difícil para as parturientes, né, perceberem. Mas enfim, ao estimularmos 10 modalidades, chegou nessa taxa de 25%, que de novo é uma média nacional, dessa amostra que representa o conjunto das mulheres com 16 anos e mais, de zona urbana e rural de todo o Brasil, todas as classes sociais, etc. Ao controlarmos isso por rede, se foi rede pública ou privada, então temos uma diferença, que essa taxa chega a 27% entre as mulheres que fizeram parto só na rede pública e é de 17% entre as que fizeram só na rede privada. Tem uma diferença de 10 pontos. Ou seja, você pode ler isso pelos dois lados. O problema é mais grave na rede pública, mas também não desaparece no atendimento da rede privada. Agora, essa razão de aumentar quando você traz o que é o maltrato, você refere muito à questão da falta de informação, ou dessa mulher não perceber como ela deve ser tratada, a questão da autoestima. Como que você enxerga um pouco isso? Veja, tudo isso se combina, né? Chama atenção quando a gente cruza o dado por escolaridade, que não há uma tendência clara por escolaridade. Então, por exemplo, essa taxa foi de 20% entre as que foram até a 4ª série do fundamental. Sobe para 29% entre as que foram até a 8ª, de 5ª a 8ª, volta para 25% nas de escolaridade média e depois sobe novamente para 28% entre as de nível superior. O que pode-se especular sobre esse resultado, né? Essa variação por escolaridade? Quer dizer, você não tem uma tendência clara que quanto menor a escolaridade, maior o maltrato ou menor a percepção de maltrato. É disso que nós estamos tratando. Provavelmente temos uma questão nas duas pontas. Como a gente está falando da percepção, isso talvez explique que justamente nas mulheres de mais baixa escolaridade, elas não considerarem que o tratamento que elas receberam foi de maltrato e de desrespeito. Né? Elas podem já ter, até por relato de outras amigas e pessoas
né, do mesmo grupo social, de que não, o parto em hospital é assim mesmo, né, vai doer, você vai gritar, vão gritar com você, né? Já tem uma percepção negativa. Já tem uma percepção de um quadro que é negativo, mas que por ser visto com naturalidade, ele não é visto sequer como um maltrato. No outro extremo, nós temos as mulheres de nível superior que estariam muitas vezes, justamente por serem mais empoderadas e terem mais informação, elas podem, é possível que muitas se rebelem, por exemplo, sobre certos procedimentos médicos, né, como a episiotomia, né, que é isso? Que é aquele corte que se faz na vagina antes do parto para facilitar a passagem da criança. Mesmo que seja parto normal. Mesmo que seja parto normal, né? E que aí essa é a diferença entre um parto normal, vamos dizer que é vaginal, mas não necessariamente um parto natural, né? Quando se discute a humanização do parto, está se buscando justamente uma menor intervenção médica nesses processos todos, evitando uma série de procedimentos que têm sido considerados desnecessários, como a episiotomia, a lavagem da mulher, a raspagem, etc. Uma série de procedimentos que deixam a mulher como um objeto na mão dos médicos sem que ela tenha controle sobre o... que torna mais difícil também. E que acaba sendo... torna mais fácil, talvez, do ponto de vista de uma certa ótica médica, que quer ter o controle total ali da situação, né? Também aquele soro para acelerar as contrações, né? Que torna, acelerando o processo, muitas vezes. Bem, isso tudo tem que ser levado em conta também dentro do contexto em que os partos são feitos, né? O fato de que aumente os casos de violência institucional no parto nas grandes cidades sugere também que na outra ponta, se a gente olhar da ótica da equipe médica, né, a parte ela ter um preparo deficiente para um parto efetivamente humanizado, ela provavelmente nas grandes cidades, nos grandes hospitais, trabalha sob uma pressão de condições de trabalho mais desfavorável. O volume de mulheres a atender, né, pelo acolhimento desses hospitais maiores, deve gerar esse tipo de dificuldade. E para concluir, então, você tem uma equipe eventualmente com deficiência de formação, condições de trabalho que não são favoráveis e provavelmente no outro vértice do triângulo, mulheres que muitas vezes não foram preparadas adequadamente também para um parto normal e natural. Né? Porque não basta passar o pré-natal e ver se do ponto de vista do desenvolvimento está tudo bem com o feto e com a mulher, mas também é sabido que outros tipos de preparo ao longo do pré-natal seriam importantes de forma que a mulher tenha algum controle sobre aquele momento do parto em si, né, das suas contrações, das dores das contrações, etc. Nesse aspecto, a gente tem dois grandes movimentos. O movimento das próprias ativistas pelo parto da humanização, que tem, pelo menos tem ido até esses hospitais públicos e hospitais privados. Você tem uma série já de interferências dentro desse ambiente. E o outro que é a própria campanha da política pública do governo, e também tem a campanha da ONU. Você tem uma série de movimentos que estão trabalhando para a humanização desse parto. Toda essa campanha, todos esses ativistas e a própria política pública, agora a Dilma falou da Rede Cegonha, tem aqui em São Paulo a Mãe Paulistana, que também é uma questão... Tudo isso tem influenciado essas mulheres para que elas se tornem mais assim, protagonistas desse processo, tenha chegado a alguma questão da autoestima? Como você percebeu algo nesse sentido de influência ou não? Veja, o problema é que a gente tem uma medida só, né, e no estudo de 2001, por exemplo, esse tema não tinha sido abordado. Né? Então nós temos o retrato de hoje. É de se supor que essas intervenções todas estejam indo de encontro a esse problema e diminuindo, né? Mas a gente não tem uma medida de impacto da avaliação dessas políticas, porque esse levantamento foi feito só do ponto de vista da percepção das mulheres e retratou a situação do momento. Né? Só um estudo semelhante daqui a uns 5 anos é que a gente poderia dizer, bem, essas políticas estão tendo de fato esse efeito esperado. Eu imagino que em algum sentido
positivo pode se estar encaminhando. Né? A necessidade dessas políticas também se impôs muito, porque o Brasil é sabidamente recordista em cesáreas, né? O que muito além do que seria uma taxa considerada razoável pela Organização Mundial da Saúde, sim, que tem a ver com aquele ponto que nós mencionávamos da formação dos médicos, de preferirem fazer uma cirurgia, né, com todos os complicadores que pode haver nisso, mas há mais controle, mas tendo um controle, em tese, sobre aquele procedimento, do que simplesmente ficar esperando que as mulheres, né, tenham o seu tempo do parto. Eu finalizo aqui imaginando que a gente ainda precisa ter muito mais educação para que essas mulheres se tornem empoderadas e possam aí fazer jus às políticas que já estão acontecendo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E no Brasil tem até uma coisa curiosa, que é uma cultura do medo, né, da dor também. Tem muitas mulheres que optam por marcar cesárea de antemão, porque dizem, que bobagem, você vai sentir dor, etc, etc. Só que quando você vê uma mulher que saiu de uma cesárea, a intervenção em si pode ser mais rápida e aparentemente mais sob controle, mas quando você vê uma mulher que saiu de uma cesárea, né, depois de cortar ali 7 camadas de tecido do seu corpo, né, os 15 dias, se tudo correr bem, os 15 dias seguintes de recuperação que ela precisa de pós-cirurgia, é incomparável com você ver mulheres que pariram de forma natural ou normal e que aí 1 ou 2 horas depois estão andando e em plena atividade, né, cheias de energia, etc. E de novo, você falou da cultura de medo, eu queria terminar aqui, mas só para registrar, de novo é a mãe que fala que doeu muito o parto dela e a gente não percebe quais foram as condições que as nossas mães ou nossas avós e bisavós tiveram os filhos dela, que é completamente diferente da situação de hoje, né? Então eu acho que assim, essas dores também têm que ser avaliadas no contexto onde, né, aconteceu isso. Geralmente foram com parteiras que não tinham o mesmo preparo que essas parteiras têm hoje. Né? São situações diferentes que já dá para desmistificar esse medo todo, né, das histórias de mães e avós. Também. Embora você tenha essa contrapartida, por exemplo, no caso das idosas da amostra, que é acima de 60 anos, 1/3 não sequer respondeu essas questões sobre violência institucional porque justamente fizeram seus partos em casa. Né? Isso mostra também a importância de abordar essa questão na medida em que agora é praticamente universalizado o atendimento em algum equipamento, seja público ou privado. Né? A grande maioria é público, mas mesmo no privado, enquanto que antes, para o bem ou para o mal, os partos eram em casa, esse tipo de violência captada nessa pesquisa não acontecia. Gustavo, muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima.